Período entre guerras. O crescimento econômico dos anos de 1920 foi bruscamente interrompido pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, dando início a uma longa crise mundial. Nessa época, configurou-se a sociedade de massa e surgiram novas formas de lazer. A gente está falando do período de entreguerras, né? Essa mudança econômica, né? O crescimento desigual nos anos de 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, a hegemonia econômica deslocou-se da Europa para os Estados Unidos. E Nova York converteu-se no centro financeiro do mundo, né? Ou seja, assim, a readaptação econômica europeia, né? A paz foi longa, mas também muito difícil, devido à destruição, né? Provocada pela guerra, pela inflação, pelo aumento do desemprego, né? A partir de 1923, houve um crescimento da produção, né? E o declínio do desemprego. E a melhora do nível de vida nos países da Europa, né? Embora em escala menor do que dos Estados Unidos. Totalitarismo. Vocês estão vendo aí, né? Essas figuras que representam o totalitarismo, né? Francisco, Salazar, Adolf Hitler, Mussolini, né? Franco, enfim. O totalitarismo, gente, na verdade é um conceito político, né? Do homem como um servo do Estado, né? Qual é esse contexto? Vamos lá? O totalitarismo, ele é um sistema político, né? Ou uma forma de governo, né? Vamos dizer assim, que proíbe partidos de oposição, né? Que restringe a oposição individual aos estados, né? E as suas alegações, que exerce um elevado grau de controle na vida pública, né? E privada do cidadão também, né? O regime totalitário, ele difere dos outros regimes autoritários. E que contexto e situação histórica, né? Isso estava acontecendo. Vamos lá. Característica desse totalitarismo, né? Em linhas gerais, né, a gente pode identificar o totalitarismo como um tipo de doutrina, né, que rejeita os preceitos fundamentais, né, do liberalismo, ou seja, em relação às liberdades individuais, né, e da organização política. Os regimes totalitários são marcados pela centralização do poder, né, do Estado nas mãos de poucos indivíduos, né, e não possui independência efetiva entre os poderes, né, em relação às liberdades individuais e políticas, né, há restrições severas à liberdade de manifestação, ou seja, é a repressão de movimentos de oposição, tá? Dessa forma, a gente pode até classificar os regimes totalitários a partir de algumas características gerais. Que características são essas, gente? É o estabelecimento de uma ideologia oficial do Estado, né? A existência de um único partido, né? E perseguição aos movimentos oposicionistas, né? Construção de um ambiente de terrorismo policial, né? Constante medo de ameaça à ordem, o investimento maciço também em propagandas, né? Promovendo ainda mais a imagem daquele líder ali, a política armamentista, a militarização para o combate aos inimigos externos, né? Mas em que contexto a gente vai falar isso do fim da Primeira Guerra, né? As principais referências desse totalitarismo, né,
são o nazismo na Alemanha, que vai de 1933 a 1945, e o fascismo na Itália, de 1922 a 1943. O, o outro tipo de totalitarismo, né, a gente refere-se também ao stalinismo, né, que governou a União Soviética de 1922 a 1953, como um regime totalitário também, tá? Vamos lá, os problemas e os conceitos relacionados a isso aí. Embora a ideia de totalitarismo seja amplamente utilizada para referir uma série de governos, né? Não apenas na Europa, né, no período entre guerras, mas também de outras ditaduras que se iniciavam após a Segunda Guerra. E assim, entre essas críticas, o mais comum é de que o conceito se refere, né, a governos muito diferentes entre si, sendo mais viável, portanto, né, a gente estudar esses regimes de uma forma mais específica, né? Cada um tem uma forma de pensamento, uma forma de visão, tá? Além disso, a partir da segunda metade do século XX, o termo totalitarismo ele passou a ser utilizado de maneira pejorativa, tá? Ou seja, para atacar o adversário político, esvaziando o seu conteúdo teórico. Dessa forma, que ele pode fazer, né? A gente tem que procurar entender historicamente a construção desse conceito para poder interpretar nos diferentes contextos, né? E como ele é utilizado. Bom, eu vou tentar explicar para vocês, né? Um pouco sobre o capitalismo, né? Liberal em colapso no século XX, no, nos anos 20, né? Eu vou tentar explicar para vocês de que forma isso aconteceu, né? Foi a mais grave crise econômica, né, mundial do século XX, né? Na verdade, gente, tudo começa por causa de um grande desequilíbrio na economia dos Estados Unidos, né? Durante a década de 1920, houve um rápido crescimento, né, no mercado de ações do país, né? Com os americanos investindo, né, loucamente, né, na bolsa de valores, acreditando que ela se manteria sempre em alta, né? O cidadão comum ele vendia a própria casa para comprar ações atrás de um lucro fácil, né? E teoricamente seguro. No entanto, em meados de 1929, né, a economia do país começou a dar sinal que a coisa não ia tão bem assim. Ou seja, os Estados Unidos eles entram em recessão, né? Queda no crescimento econômico, né? E muitas empresas que haviam se endividado, né? Além da conta durante o período dessa euforia, né? Em outubro de 1929, diante desses sinais negativos, né? O preço das ações elas desembaravam, ou seja, né? Provocavam a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, quer dizer, o colapso econômico americano ele logo vai se espalhar pelo mundo todo, né? Pois os Estados Unidos havia se tornado o principal financiador dos países da Europa após a guerra, né? Os Estados Unidos ele ajuda a reconstruir esses países após o conflito, né? Emprestando dinheiro a juros, tá? Então o conflito enfraqueceu o continente, né? A crise também atingiu o Brasil, fazendo as vendas do café para o exterior, né? Que era o nosso principal produto de exportação na época, né? Ele vai despencar. E quase a falência da cafeicultura, né? Aumentou as tensões políticas quando uma junta militar
depois que o presidente Washington Luiz, né, e impulsou, né, Getúlio Vargas, como líder da Revolução de 30, né, e quer dizer assim, a Europa, ela também sentiu os efeitos políticos dessa crise, né? E a democracia, pois a democracia e as ideias liberais ficaram desacreditadas, né? E isso acabou o quê, gente? Estimulando o surgimento do nazismo alemão e do fascismo italiano, né? Esses discursos, eles eram nacionalistas, né? Aquela ideia de mostrar ao povo que o povo é superior, que aquilo ali não pode estar acontecendo, né? Uma forma de um incentivo. Então, assim, a crise mundial, ela nascia, né? Nascida dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Começou a ser superada lá mesmo, em 1933, né? O presidente Franklin Roosevelt, ele lançou um programa chamado New Deal, que seja novo acordo, né? Em inglês, realizando projetos, né? De grandes obras públicas para promover, né, a recuperação econômica, né? A mais grande depressão só seria definitivamente encerrada anos depois, durante a Segunda Guerra, que vai começar em 39, né? Ou seja, aqui está para vocês olharem aí, ó, 4 mil bancos fecharam, né? Muitas pessoas se mataram por conta desse período, né? Depois da crise de 29, vai vir a ascensão desses poderes totalitários. Mas aí é que está a pergunta, né? Por que a União Soviética ela não vai sofrer com essa crise? Por quê? Simples, gente. Bom, justamente por ser um país socialista, né? Ou seja, a Rússia ela desenvolveu uma economia fechada, praticamente autossuficiente. O que é isso, gente? Não mantinha trocas comerciais com país nenhum capitalista e nenhuma relação, principalmente os Estados Unidos, né? Então, com essa crise de 1929, né, ela afetou os países capitalistas. Ou seja, a União Soviética não sofreu as consequências, entendeu? Aí tem uma questão que eu quero que vocês pesquisem, tá? Já falei, dei essa deixazinha aqui para vocês pesquisarem, né? Porque que a União Soviética não sofreu com a crise. Eu quero que vocês pesquisem essa relação aí. Beleza? Bom, a pergunta é: tem solução? Sim, gente, teve sim. Era o New Deal, como eu falei para vocês aqui, tá? Novo plano, né? Esse nome foi dado a uma série de programas implementados nos Estados Unidos. Que programas são esses? Vamos lá? Sobre o governo do presidente Franklin Roosevelt, né? O objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, né? Além de auxiliar os países prejudicados por essa grande depressão. Quais foram as medidas tomadas pelo New Deal, né? Novo acordo, né? Vamos dizer assim, o New Deal é o novo acordo, né? Foi um conjunto de medidas econômicas, sociais também, né? Tomadas pelo governo de Roosevelt nos anos 30, com o objetivo da recuperação econômica dos Estados Unidos na crise de 29. Bom, e nesse cenário também, né, vai surgir a figura também, né, do Superman, né, dentro desse contexto aí da crise, né, na verdade ele é criado, né, a identificação desse super-herói, né, no caso é a crise econômica dos Estados Unidos na década de 30, né,
Esse processo ele se daria, né, na medida em que o Superman ele incorpora esse discurso americano de nação, tornando-se um dos símbolos da identidade cultural do país, né? E se configura como um dos mitos originais americanos, né? Ele apresenta um duplo sentido social, né? O de salvador da comunidade, né? E o de um homem comum, de um homem trabalhador comum. Quem já viu, né, coisas relacionadas a esses super-heróis sabe do que eu estou falando, né? Mas vamos voltar lá para o New Deal. Bom, o que foi o New Deal na crise de 1929, né? Os Estados Unidos da América ele enfrentava esse colapso, né? E aí tinha o intuito também, né, do Estado intervir nessa economia, onde este Estado ele era liberal, ou seja, os norte-americanos, né, viviam chamando o liberalismo econômico, viviam o chamado liberalismo econômico, né, onde o Estado não intervém nas atividades econômicas, né? Então, assim, quais foram as medidas que ele tomaram para superar essa economia? É simples, gente. O novo tratado, né, um novo pacto, foi um conjunto de medidas econômicas e sociais para resolver a crise de 1929. O plano ele articulou investimentos estatais e privados, né? Reformas para que diversos setores da economia viessem a se estimular, né? Estimular o consumo, né? E aquecer assim a economia daquele país. Beleza? Bom, vou deixar essa avaliação semanal para vocês aí, para vocês fazerem com calma, tá? Para vocês explicarem e depois me enviar isso aí com calma, valeu? Bom, para a gente encerrar, essas figuras ligadas aí ao totalitarismo, né? A gente tem aí seus líderes, seus fundadores, né? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aí é o Antônio de Oliveira Salazar, né? É o salazarismo, que é a referência ao nome desse fundador, esse líder, né? Que no Estado Novo fez um regime político autoritário, né? Autocrata e corporativista, do Estado que ele vai vigorar em Portugal durante 41 anos, desde a aprovação da Constituição de 33 até que ela fosse derrubada, né? Em 1974. A gente também tem outra figura aí, o chamado Mussolini, né? Liderado por esse fascista alemão, né? De forma que, perdão, italiano, de forma que o fascismo clássico ele apresenta as características, né? Antiliberal, antidemocrático, antissocialista, né? Antioperário, e ainda assim forma o neofascismo, que pode ser apresentado como economicamente liberais, beleza? Aí a gente aqui tem o Hitler também, né? Que Adolf Hitler, né? Foi um político alemão, serviu como líder do partido nazista, né? Chanceler do Reich, né? Conhecido como Führer, né? Alemão. E com ele, né? O ditador, ele foi o principal, né? Instigador dessa Segunda Guerra Mundial, né? E a figura central do Holocausto, né? E a gente também tem o Francisco Franco, né? Que foi um chefe militar do Estado, né, espanhol, né? Conhecido como Generalíssimo, né? Ou simplesmente podia chamar de Franco também, né? Em 36 ele integrou o golpe de Estado na Espanha e com o governo da República deu início à Guerra
Civil Espanhola. Beleza?